lá quase finalizar, né, com essa revisão aqui, para a gente se sair bem, no caso para vocês, né, se saírem bem nessa última prova. Então vou revisar basicamente aqui toda a cinemática de corpo rígido a partir de um problema e a gente vai simplesmente descrever toda... como é que eu vou definir isso melhor? A gente vai descrever todos os possíveis casos com uma simples equação. Claro que cada aplicação é um caso, né? Temos vários corpos, temos várias interações trigonométricas, etc. e tal. Eu vou fazer de modo geral. Então, cabe a você a prestar atenção em cada detalhe subjetivo, tá certo? Então, vamos lá. Primeiro, eu vou fazer o seguinte. Eu vou começar... Deixa eu ativar minha mesa digitalizadora, né? Que a bichinha tá desligando. Então, vamos lá. Primeiramente, eu vou descrever aqui um sistema de coordenadas cartesiano. Então, vou denotar um pouco mais para cá. Denotar aqui meu sistema de coordenada cartesiano. X e meu y. E vou colocar um ponto P aqui. Um ponto P. Esse meu ponto P, ou melhor, como eu estou trabalhando com corpo rígido, eu quero trabalhar com corpo rígido e não de modo geral, eu vou fazer o seguinte. Eu não vou trabalhar com um ponto, eu vou trabalhar com corpo rígido. Então, eu vou denotar aqui um pivô em O. Então, aqui uma parte do meu corpo rígido. Aqui outra parte do meu corpo rígido. Para ficar perfeitinho aqui, mas não vai ficar não. Aqui, fecho o meu corpo rígido aqui. Tem uma barra aqui. E ainda vou... Por enquanto eu vou deixar só uma barra. Então vamos lá. Vamos fazer o seguinte. Eu quero observar o meu movimento desse corpo rígido quando ele atinge um outro ponto. Então vamos supor aqui que esse meu corpo rígido ele está rotacionando. E ele rotaciona com uma nova angulação em relação à primeira. Aqui ele está angulado em um ângulo θ e aqui ele está angulado em um ângulo φ. Trabalhar com a letra φ dessa vez. Eu quero descrever a coordenada desse meu ponto P e, respectivamente, a coordenada desse meu ponto P'. Como eu começo a descrever isso? Eu vou fazer o seguinte. Eu vou começar a descrever meus vetores unitários para transcrever a direção e o sentido desse movimento aqui. Então, eu vou transcrever aqui o meu vetor unitário clássico, o meu U de θ e o perpendicular V de θ. E quando o meu ponto P estiver nesse local P', eu ainda vou ter um U de θ para cá, mas angulado com um novo valor. Aqui um que não é só U de θ, mas sim U de θ mais φ. E tenho aqui o meu V de θ. Porém, agora a angulação... Cadê a reta? Pronto. Porém, a angulação não é uma angulação comum, θ, mas sim V de θ mais φ. Então, a priori, eu tenho a descrição de um vetor que eu posso denotar de R de P em relação a O, ou você pode denotar com P vetorial, cabe a você. Cabe a você. Isso aqui é igual a R de P em relação a uma origem fixa, menos R de O em relação à origem fixa, ou apenas R de P menos R de O tangencial. Que é igual também ao comprimento do vetor, ou seja, com o comprimento eu me refiro a isso aqui, ao módulo de R de P em relação a O, multiplicado, esse módulo de R de P em relação a O eu vou chamar de R, para ficar mais fácil a minha descrição. Multiplicado pelo quem? Pelo vetor U de θ. E quero descrever meu vetor na posição P', ou seja, meu R de P' em relação a O, que é igual ao mesmo módulo R de P' em relação a O, multiplicado por U de θ, porém angulado um pouco a mais de θ, que é a minha angulação nova φ. Como é que eu faço para descrever essa nova coordenada no meu P'? Simples. Anteriormente eu descrevia meu
meu vetor como essas coordenadas e agora eu tenho essa descrição aqui. Vamos destransformar, vamos amplificar isso aqui. Então, não vou descrever mais um vetor como uma matriz que esteja somente em uma linha, mas eu vou descrever agora o meu vetor como um vetor que esteja em mais de uma linha, ou seja, um vetor que esteja em uma coluna. Então, eu vou denotar aqui meu U de θ como a própria definição, cosseno de θ, seno de θ. Vou abstrair que em z tem zero, tá bom? Vou descrevê-lo dessa maneira. E o meu v de θ, vou descrevê-lo como menos seno de θ, que é a derivada de u de θ, cosseno de θ. Vou abstrair o zero dessa vez também, tá? A gente já sabe como é que vai ficar. Beleza. E agora? Eu simplesmente vou encaixar agora aqui na minha nova descrição. U de θ mais φ. Como é que vai ficar o de θ mais φ? U de θ mais φ. Eu vou ter a minha descrição comum, porém agora para a angulação φ nova. Ou seja, cosseno de θ mais φ, seno de θ mais φ. Então aqui eu consigo estudar o movimento rotativo desse meu corpo. O que é que eu vou fazer? Eu vou amplificar essa descrição. Por quê? Porque eu vou ter uma propriedade muito melhor. Aqui ó, eu tenho uma matriz 2 por 1, aqui eu tenho uma matriz 2 por 1, aqui eu tenho uma matriz 2 por 1. Assim como aqui também eu tenho um comprimento por uma matriz 2 por 1 e assim respectivamente. Porém, eu quero descrever esse movimento a partir de uma matriz de rotação para vocês observarem outra maneira de descrever esse mesmo vetor aqui, para ambas rotações em relação à origem O. Então, eu tenho que isso aqui ó, vai estar sendo escrito dessa forma. Um vetor R, como eu disse que eu vou abstrair o R de P em relação ao assim, para o quê? Para o meu cosseno de... Vou Ctrl+C ou Ctrl+V que é melhor. Aqui, pego o meu símbolo, duplico, jogo lá em cima. Pronto. Perfeito. Está aqui a minha descrição. Vou decompor isso aqui, então vou aplicar a propriedade trigonométrica, isto é, cosseno de θ mais φ igual a cosseno do primeiro vezes cosseno do segundo menos o oposto ao que está ali, seno de θ, cosseno não, seno de φ. Para o seno, seno de θ mais φ, eu tenho aqui o seguinte, seno do primeiro, cosseno do segundo, mais, isso aqui o sinal não muda, seno do segundo, cosseno do primeiro. Vou transcrever aqui dentro. Então, eu tenho isso aqui, ó, R multiplicado por quem? Por, abre aspas, abre conchete, aspas não, cosseno do primeiro. Eu vou Ctrl+C, Ctrl+V também, né? Porque se eu fiz ali, eu não vou querer reescrever tudo de novo. Por isso daqui. Então, eu tenho aqui, ó, uma matriz ainda 2 por 1. E vou fazer o seguinte, eu vou destrinçar essa matriz. Aqui eu tenho um termo que é comum, aqui eu tenho outro termo que é comum, aqui eu tenho um termo que é comum, aqui eu tenho outro termo que é comum, ambos vinculados a φ. Então, eu vou denotar aqui ó, a minha posição R de P' em relação a O como o meu vetor R, né, que é o comprimento do meu corpo rígido, do comprimento, seja altura, ou seja largura, enfim, esse comprimento aqui de O até P, multiplicado por, aí entra a descrição, cosseno de θ menos seno de θ, seno de φ, de θ, cosseno de
θ. Mas aqui eu cometi um erro aqui. Eu botei seno de φ, cosseno de φ. Aqui é seno de φ, cosseno de θ. Respectivamente, aqui é o que? Cosseno de θ. Perfeito. Cosseno de θ. Isso aqui é uma matriz 2 por 2. Tá? Então, isso aqui é um termo, isso aqui é outro. E essa matriz 2 por 2 está sendo multiplicada por uma outra matriz que gera essa resultante aqui. E essa matriz é cosseno de φ, seno de φ. Isto é, para quem não se ligou, isso aqui é meu vetor de θ. Isso aqui é meu vetor v de θ. Isso aqui é meu vetor u de beta. Reescrevendo isso aqui, eu tenho que R de P' em relação a O é equivalente à matriz rotação. Como é matriz rotação, a gente denota com 2 tipos, que é uma matriz quadrada, 2 por 2, 3 por 3, 4 por 4, enfim, de θ, multiplicada por um vetor unitário, nesse caso aqui, o de φ. Por algum motivo, no universo, eu botei um beta aqui. O de φ. Pronto, então é assim que a gente escreve um ponto. Nesse caso aqui, como a gente aplicaria essa equação? Esse meu de φ seria justamente um vetor unitário que estaria angulado desse seguinte modo. Está aqui a minha direção, o de φ, que ela varia com ângulo em relação ao vetor u de θ. E está aqui a perpendicular da mesma, que é um vetor que eu vou chamar de v de φ. Como a gente trabalha com um corpo rígido, eu não tenho um outro vetor alinhado ao meu ponto P. Eu teria isso se eu estivesse com outro corpo vinculado a este primeiro, que é algo que a gente vai fazer já já. Então, aqui eu consideraria esse φ como igual a zero. Então, a gente pode denotar também outra forma de denotar o meu vetor posição como R, que é o comprimento do corpo rígido, por matriz rotação em relação ao ângulo θ. Então, eu explico todos os pezinhos rotativos. Agora, vamos explicar para um corpo vinculado à extremidade da minha barra. Então, vamos supor aqui que eu tenho um corpo rígido. Aqui meu ponto de pivô em O. Aqui meu ponto de pivô em P. Aqui meu ponto de pivô em A. Então, eu tenho um corpo rígido. Vou tentar fazer uma coisinha bonitinha aqui. Vou ver se ele identifica isso como uma figura. Vamos ver se ele identifica isso como uma figura geométrica. Ele não identifica, não. Eu devia ter deixado, né? Enfim. Vou fazer aqui uma figura bonitinha. Tentar, né? Fazer uma figura bonitinha. Eu devia ter feito um quadrado, né? Um retângulo, no caso. Enfim. Tá aqui o meu corpo rígido 1. Agora, como eu já tenho ideia, eu vou fazer um retângulo. Agora identifica nessa forma. Tá aqui meu retângulo. Com a extremidade A. Aqui. Vou só pegar e arrastar um pouco mais para cima. Se eu conseguir. Pronto. Então, como eu interpretaria aquele u de φ aqui? Então, aqui nessa direção, eu tenho simplesmente um vetor u de θ. Por definição. E aqui eu tenho o que? É o perpendicular u de θ. Que é o v de θ. Aqui eu já tenho outra coisa. Aqui eu tenho outro vetor unitário. Agora entra o meu u de φ. E aqui o perpendicular o mesmo. Que no caso não estaria aqui na borda. Estaria aqui. A extremidade. Perfeito. Sendo esse ângulo aqui, o ângulo φ em relação ao u de θ. E aqui o ângulo θ em relação à minha coordenada x e à minha coordenada y. Se eu quero montar uma matriz de transformação para enxergar isso, como ficaria essa matriz de transformação? Para quem tem curiosidade ou quem sente dificuldade. A minha matriz de transformação seria o seguinte. U de θ, V de θ,
Então, em relação a I, eu tenho aqui cosseno de θ na direção de I, seno de θ na direção de J. Aqui eu tenho menos seno de θ na direção de I e mais cosseno de θ na direção de J. Então, está aqui a minha matriz de transformação para cartesiano e o primeiro polar. Então, e para o segundo polar? Eu teria aqui meu U de φ, meu V de φ. Porém, eles não estão relacionados com IJ, eles estão relacionados com U de θ e V de θ. Então, em relação ao de θ, eu teria um cosseno de φ. Em relação a V de θ, menos seno de φ. Em relação a V de θ, agora eu falei V de θ aqui, né? Mas é o de θ. Em relação a V de θ, seno de φ. É tanto ângulo que a pessoa fica φ θ. E aqui, cosseno de θ. Se eu quero obter o de φ em termos de J, aí já é outra história. Por quê? Como ficaria, por exemplo, fazendo U de φ em termos de IJ? Meu U de φ ele seria cosseno de φ por U de J. U de J não, U de θ. E mais seno de φ V de θ. Transcrevendo isso aqui de outro modo, cosseno de φ pela U de θ em IJ, ou seja, cosseno de θ em I mais seno de θ em J. Mais o meu seno de φ, V de θ, mas a gente já vai converter V de θ para IJ. Então, V de θ em termos de IJ, menos seno de θ e mais cosseno de θ em J. Quero ajustar isso para termos de J. Então, eu tenho aqui cosseno de φ, cosseno de φ, cosseno de θ, menos seno de θ, seno de φ, na direção de I. Mas, na componente J, tenho quem? Tenho cosseno de φ seno de θ mais seno de φ cosseno de θ na direção de J. Isso aqui lembra alguma coisa? Lembra. Isso aqui, que eu descrevi antes. Então, basicamente, tudo aquele cálculo que eu fiz está respeitando essa definição de vetor unitário. Tá. Como eu descrevo agora o movimento dessa barra aqui de A em relação a O ou em relação a P? Se for em relação a P, a gente vai ter só uma rotação com um θ fixo. Agora, e se tudo estiver variando? Aí o problema torna-se mais interessante, que é, por exemplo, se eu tenho uma ranhura com pino, então essa minha segunda barra ela funciona como um pino. Se eu tenho dois braços que estão se mexendo, e aí o que acontece? Então é interessante a gente ter essas definições vetoriais de pontos. Então, como eu faria aqui uma definição de deslocamento, de velocidade e de aceleração para todos os casos, nesse caso aqui de duas barras. Se eu tiver 3 barras, aí eu vou ter que ter mais uma rotação. Então, eu vou ter uma rotação de θ, uma rotação de φ, uma rotação de outra θ e assim vai, respectivamente. Então, aqui eu teria o seguinte. Para a minha posição, meu R aqui de A em relação a O, a gente sabe que é a velocidade de A em relação a óbvio, menos a velocidade. Eita, quase não sai. O deslocamento de A relativo ao deslocamento de A menos o deslocamento de O. Como está pivotado em O, isso aqui é zero. Mas enfim. Que é igual ao módulo do comprimento. Então aqui a gente ia ter esse comprimento para cá. Tá? Igual a esse comprimento vetorial. Eu vou chamar de R2 por enquanto. De R2. Multiplicado por quê? Por um outro vetor. Então, seria essa uma maneira de fazer. Mas como a gente pode descrever em termos do que a gente já fez antes? A gente simplesmente vai trabalhar o seguinte. Eu vou trabalhar aqui
com a minha descrição de R rotacional θ multiplicado por U de φ. Beleza? Então, o que a gente obtém se a gente fizer essa análise de rotação? Se eu derivar isso aqui, eu vou obter minha velocidade e, respectivamente, se eu derivar, eu vou obter o quê? A minha componente de aceleração. Então, vamos derivar para ver o que a gente obtém. Meu R de A ponto é equivalente ao quê? É justamente meu R ponto multiplicado por R rotação em θ, 2 pontos, vezes U de φ, mais, agora vem esse constante e esse por esse. Então, R ponto vezes U de φ, mais R, Rzão, θ ponto, vezes U ponto de φ. Reescrevendo isso aqui, ó, se eu já quiser aplicar a propriedade de corpo rígido direto, eu tenho que meu R ponto é zero. Então, eu já teria uma facilidade aqui. Porém, meu U de φ ele varia e a minha rotação também varia. Então, eu tenho aqui um R ponto de φ, que é eu pegar minha matriz de rotação, que está descrita lá em cima, e derivo ela em relação ao tempo. Lembrando que tem um termo de ângulo dentro. Isto é, eu tenho regra do produto e regra da cadeia dentro dessa expressão aqui. Então, por exemplo, deixa eu voltar aqui em cima, ó, na expressão aqui de matriz de rotação, eu vou derivar esse animal, eu vou obter menos seno de θ vezes θ ponto, eu vou derivar isso aqui, ó, menos cosseno de θ vezes θ ponto, e assim respectivamente. Então, eu já vou transcrever o resultado aqui embaixo para a gente não ficar viajando. Então, eu tenho aqui o seguinte, R ponto de θ é o que a gente vai convencionar como o seguinte. Vamos convencionar como θ ponto vezes del θ da matriz de rotação em relação a θ. Isto é, θ ponto, aquele outro animal lá derivado. Se aqui tinha cosseno, aqui tem menos seno de θ. O θ ponto foi para fora. Se aqui tinha menos seno, aqui tem menos cosseno de θ. Aqui tem o quê? Cosseno de θ, seno de θ. Então, aqui tem cosseno de θ. Aqui tinha menos seno de θ, cosseno de θ. Então, aqui tem menos seno de θ. Beleza? Beleza. Então, a gente tem toda a descrição da minha matriz de rotação aqui. Isso aqui é o del θ, matriz de rotação. Então, eu já vou fazendo aqui para o 2 pontos, que eu vou obter um R 2 pontos. Eu vou ter o seguinte, eu vou ter que isso aqui é equivalente a θ 2 pontos del θ de R rotacional. A derivada disso aqui é bem básica, tá, minha gente? Eu estou fazendo isso aqui, mas vocês não se assustem, não. Só estou mostrando uma propriedade mais expandida para quem quiser trabalhar da forma de Félix para casos de ligamento de 2 corpos, 3 corpos, quando eu tiver um pino numa ranhura, quando eu tiver um pino em uma ranhura curva, porque vocês vão ver que nem sempre aquela equação clássica, que é a velocidade de um relativo ao outro, é igual a velocidade centrípeta mais aceleração, velocidade relativa, isso o que. E aquilo ali às vezes não dá certo não. Aí você termina, poxa, porque a equação que Félix mostra não é aplicada a tudo? Porque tu não demonstrou ela toda. Porque se tu demonstrar ela todinha, aí tu vai ver que ela tem termos a mais, tem um negocinho aqui e ali. E isso é muito complicado, porque os livros do Bia, o livro do Tong, eles não exploram essa parte mais Félix matricial. Se é que vocês me entendem. Então aqui, ó, a gente tem essa descrição. Lembrando que meu R de θ, a minha rotação de θ, a gente já está descrito lá em cima, e meu del θ está aqui descrito. Beleza? Beleza. Então aqui, ó, eu vou deixar isso em termos de rotação mesmo. Aqui, R ponto de θ mais
R, aqui ó, sai fora o φ ponto rotacional de θ vezes V de θ. V de φ, no caso, desculpa. V de φ. Beleza, então a gente já tem a descrição da velocidade para todos os casos. Se eu não tenho uma rotação angular de φ, então esse termo é zero. Ou seja, eu tenho uma velocidade que ela está na direção tangente, na direção normal, como descrito na rotação. O que é algo já comum que a gente já tem como resultado. Se eu tenho uma outra barra, aí eu tenho esse outro termo aqui. Então já viu como essa equação pode ser expandida. Agora vamos observar a aceleração para ver se você nota o que eu estou querendo afirmar. Então minha aceleração aqui ó, vai ser meu R dois pontos de A em relação a O. Então eu tenho aqui o seguinte. Eu tenho aqui ó, a derivada desse mais a derivada desse, etc. Então vamos lá derivar todo esse trambolho. R ponto. A gente sabe que isso aqui vai ser zero, mas vamos só descrever. R ponto de θ ponto mais constante o primeiro, R dois pontos, aí ainda bem que a gente já fez o cálculo ali embaixo, de θ mais a derivada do outro, R ponto, φ ponto rotacional de θ, V de φ, mais R φ dois pontos, rotacional de θ, V de φ, mais R φ ponto rotacional ponto de θ, mais, falta V de θ, V de φ, mais, agora é menos, porque é a derivada do V, menos R φ ponto quadrado, passar um pouquinho mais para o lado, rotacional de θ, U de φ. Pronto. Isso aqui vai embora, porque o comprimento de um corpo rígido não varia. Isso aqui vai embora também. E só. A gente fica aqui com a aceleração A proveniente de R, matriz rotação, né? Aqui eu já posso substituir para θ dois pontos, para a gente enxergar o que a gente tem aqui. Del θ menos θ ponto quadrado, matriz rotação em relação a θ. Então, cadê essa parte daqui? Eu tenho aqui embaixo, mais R φ dois pontos, rotacional de R de θ na direção V de θ, mais R φ ponto, φ ponto, rotacional de θ. Então, já vou transcrever isso aqui, que é o rotacional de θ ponto. Isso aqui é o que a gente convenciona com θ ponto. E o meu del θ de R de θ multiplicado pelo V de φ. Isso aqui menos R φ ponto quadrado rotacional de θ na direção U de φ. Então a gente tem aqui vários termos, onde a gente consegue relacionar multicorpos. Então aqui é uma equação multicorpos. Para o primeiro corpo, temos aqui a aceleração angular, temos aqui a aceleração centrípeta, temos aqui um Coriolis proveniente da interação com φ, temos aqui um outro Coriolis proveniente da interação com φ e com o θ ponto, e temos aqui uma aceleração centrípeta do outro corpo. Então tá vendo como essa equação expandida ela é maior? Só que essa equação não está totalmente expandida porque eu aniquilei os R's. Mas como ficaria essa equação da sua forma mais completa? Eu derivando os termos todos. Ficaria dessa seguinte maneira que eu vou descrever aqui. Escrever aqui. Segura que o negócio vai ser grande agora, viu? Vamos lá. Vou escrever de azul. Vamos lá. Meu deslocamento. Meu deslocamento. Ele vai ser igual ao quê? Vai ser igual
ao comprimento, por exemplo, de um ponto A em relação a O, que é igual a quem? Que é igual a um R rotacional de θ U de φ, como estou usando φ, eu ainda vou permanecer com de φ, a minha velocidade. A minha velocidade é justamente quem? É R de A em relação a O, que é igual a R ponto rotacional de θ, U de φ, mais R rotacional ponto de θ, U de φ, mais R rotacional de θ, φ ponto V de φ. Então, a gente tem aqui vários termos. Para o primeiro corpo, a gente consegue analisar as interações rotacionais a partir da matriz de rotação aqui. E esse meu R ponto indica justamente a minha parte de velocidade angular. E isso aqui é a minha parte do corpo angular também. A minha aceleração. Quando a gente está com multicorpos, nem sempre esse R aqui é zero, porque a gente vai estar analisando o deslocamento de um ponto extremo até o outro. Então, tem que prestar atenção nisso. Aceleração. Quem é a minha aceleração? Aí agora vem um negócio maravilhoso. A minha aceleração é o seguinte. Ela é meu R, dois pontos, R rotacional de θ pelo U de φ, mais R rotacional, dois pontos de θ por U de φ, mais 2R ponto rotacional de θ ponto U de φ, mais 2 rotacional não, R ponto, agora vem φ ponto rotacional de V de φ, isso sem excluir nenhum R, tá? Para vocês verem o quanto aumenta. Eu quero ver se vocês conseguem identificar sozinho o que significa cada termo. R rotacional ponto de θ, φ ponto, V de φ, mais R rotacional, φ dois pontos, V de φ, e menos R rotacional em θ, φ ponto quadrado U de φ. Então, aqui a gente tem basicamente todas as acelerações para todos os dois corpos juntos. Tenho aqui a aceleração tangente do corpo 1. Tenho aqui basicamente a minha aceleração angular e centrípeta do corpo 1. Tenho aqui o meu Coriolis do corpo 1. Tenho aqui mais o que? Tenho o Coriolis do corpo 2 em relação ao corpo 1, o Coriolis do corpo 2 em relação ao Coriolis do corpo 1. Então, a gente tem 3 Coriolis, algo que a gente geralmente nunca vê nos problemas, porque esses dois animais aqui são cortados. A gente tem aqui uma aceleração angular proveniente da outra barra, e a gente geralmente não considera isso, e temos acelerações... quase que não sai de empolgação. E temos a outra aceleração centrípeta proveniente da outra barra, algo que a gente não considera. Então, nos livros, a gente vê essa equação aqui. Aceleração de B relativo a A, por exemplo, que é igual a quem? A aceleração relativa, né? Uma réu. Boto uma réu para tapiar lá. Coloco o que aqui? Um alfa
vetorial a uma distância de B em relação a A, coloca aqui, ó, mais um ômega vetorial a um ômega vetorial a distância de B em relação... Deixa eu tirar isso aqui da frente. De B em relação... de B em relação a A, mais 2, boto um ômega, porque é uma rotação diferente, que é justamente uma análise diferente, multiplicada vetorialmente por quem? Por uma velocidade que a gente não tem, que é uma outra velocidade. E isso aqui é os 4 termos que nós temos da aceleração. Tudo isso aqui provém dessa equação que eu fiz antes, minha gente. Quem é a minha aceleração angular? É esse termo aqui, ó, R2 pontos. Meu R2 pontos está aqui, meu termo de aceleração angular. Quem é a minha aceleração centrípeta? Está dentro do meu R2 pontos também. Está aqui a aceleração centrípeta. Quem é meu Coriolis? Meu Coriolis está advindo disso aqui, ó. Meu R, θ ponto. Se eu tenho mais de 2 corpos, se eu tenho multicorpos, eu tenho não um Coriolis, mas se eu tenho 2 corpos, eu tenho 3 Coriolis. Se eu tenho 3 corpos, aí o negócio já fica mais estranho. Eu acho que eu tenho... Por teoria, eu diria que eu teria 6, mas eu não afirmaria isso. Tá? Pode ser que eu tenha 9, quem sabe, né? Não seja algo quadrático. Eu não parei para resolver dessa forma, não, porque eu nunca vi nenhum problema de dinâmica fazer isso. Em mecanismo a gente tem isso aqui, mas a gente não vê dessa forma, não. Coriolis está descrito aqui, e o meu arréu, a gente não tem uma equação para o arréu. Sempre fica aquele negócio, tem arréu, não sei o quê. É isso aqui, ó. É esse animal aqui. Então, ó, o que eu fiz antes é para explicar todas as interações multicorpo que a gente vai ver. Depois eu vou mandar isso aqui bem detalhadinho para quem quiser ver depois. Então, eu encerro aqui a parte de cinemática de corpo rígido dessa forma. Então, se eu tenho, por exemplo, aqui um pino, deixa eu mostrar uma aplicação. Se eu tenho aqui uma circunferência, um disco, cuja uma ranhura circular esteja aqui, e eu quero a aceleração de um pino, como é que eu aplico essa equação aqui? Primeiro, ó, eu denoto a partir de uma origem aqui um vetor, então eu tenho todas as interações de deslocamento, velocidade e tal. Se o meu ômega é constante, anti-horário, então, se eu tenho que ômega é constante, eu tenho que a aceleração angular é zero. Então, partindo desse pressuposto aqui, ó, meu R2 pontos ele é zero, porque eu tenho uma distância constante aqui, então esse termo é zero. Aí venho para cá para dentro. Não tenho aceleração angular proveniente do disco, só tenho aceleração centrípeta. Então daqui ó, só tem um termo. Tenho Coriolis? Tenho. Porque se meu corpo está aqui dentro, ele pode ter uma velocidade, por exemplo, nessa direção. Então tem uma aceleração de Coriolis aqui dentro. Tenho que mais outra equação. Tenho φ de ponto? Não tenho ou tenho? Tenho uma interação de Coriolis proveniente de rotação e φ? Tenho? Não sei. Tenho uma aceleração angular? Tenho? Não sei. Tenho uma equação de rotacional φ2 pontos? Tenho? Não sei. Então, cada caso você tem que pensar. Por exemplo, nesse caso aqui, o que eu teria de informação? Meu R é constante. Se meu R é constante, isso aqui é zero, isso aqui é zero, isso aqui é zero. Isso aqui não é zero, isso aqui não é zero e isso aqui não é zero. Então, a gente tem alguns termos. Aqui de dentro, eu não tenho aceleração angular. Então, só sobra isso aqui. Então, daqui para cá, eu só tenho um termo, que é uma aceleração angular, aceleração centrípeta proveniente do disco. Esse termo aqui não tem porque o R varia. Mas aqui ó, eu tenho um R que não varia. Então, é importante salientar isso. Se eu tenho um pino aqui dentro com a velocidade U, por exemplo, para cá, como é bem comum em vários problemas do capítulo 15, eu tenho uma interação aqui de Coriolis. Então, esse é o meu Coriolis que vai representar o meu problema. Já aqui, ó, eu não tenho esse Coriolis, porque ele, na verdade, isso aqui não é Coriolis, né? Eu não tenho a aceleração angular do meu corpo, porque esse meu U aqui está em um constante, por exemplo. Agora, a minha velocidade centrípeta eu tenho, por conta desse trajeto aqui, ó, esse trajeto curvilíneo. Isso gera com que eu tenha, para quem não consegue enxergar isso matricialmente, eu tenho uma aceleração tangente, que é o meu V de ponto na direção tangente, e tem uma direção normal, V quadrado sobre o raio. O raio é o mesmo R convencionado. Então, quem é V quadrado sobre o raio? Isso aqui, ó, minha gente.
Só está escrito de outra forma, só prestar atenção. Na direção normal. Então, tá vendo como a forma completa ela se aplica também a disco com ranhuras curvilinas, a discos com ranhuras retas, qualquer porcaria de disco que esteja um pino, ou qualquer dois discos juntos que tenham um pino entre eles, e etc. Então, tá aí uma forma mais completa, e a revisão de cinemática eu vou dar a partir dessa teoria.